Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um assunto bastante importante que eu sempre bato nas nossas aulas: necessidade e desejo. O que é uma necessidade? O que é um desejo? Vamos ver aqui os nossos objetivos. Primeira coisa é diferenciar uma necessidade de um desejo. Conhecer ou relembrar, para alguns que já conhecem, a regra 50, 30 e 20. E depois aplicar a regra 50, 30 e 20 em um cotidiano, no nosso cotidiano. Então vamos pensar um pouquinho. Vocês sabem o que diferencia uma necessidade de um desejo? Pense um pouquinho. Pense o que é uma necessidade de vocês e o que é um desejo. Vocês sabiam que os desejos influenciam na sua vida financeira? Já conhecem casos que ocorreram que esses desejos fizeram bagunçar, por exemplo, a sua vida financeira? Vocês já ouviram falar na regra 50, 30 e 20? E sabem como aplicá-la? Vocês lembram dessa regra? A gente já comentou algumas vezes, mas vocês lembram como é que ela funciona? Vamos fazer esse pensamento aqui do Ecker, que diz o seguinte: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. O modelo financeiro de uma pessoa consiste numa combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações em questões de dinheiro, ou seja, os seus sentimentos também interferem nas suas ações e, consequentemente, na sua vida financeira. Imagine a seguinte situação: você se deu mal na prova de matemática e está bem triste com a situação, pois você tinha estudado muito. Então você decide passear no shopping e, chegando à praça de alimentação, você sente desejo de consumir todos aqueles lanches e sorvetes. E naquele momento você se sente satisfeito. Isso já aconteceu com vocês? Mas você estava com fome? Precisava comer aquilo? Vocês já sentiram desejo de consumir e essa sensação acabou interferindo na vida financeira de vocês? Quer dizer, muita gente faz o seguinte, né? Já deve ter ouvido a história, né? A pessoa está triste, está alegre demais, vai no shopping e compra aquela blusinha que tanto queria lá, né? A menina compra aquela blusinha que tanto queria, que às vezes ela nem queria, na verdade, né? Ela compra, achei bonita, leva para casa, às vezes nem gostou tanto, mas achou bonito naquele momento e não pensou no preço, né? Passou no cartão, depois eu decido como pagar. Só que chega o final do mês e não tem dinheiro para pagar aquela conta que não estava planejada. O que vai acontecer? Ela vai pagar juros. Juro do rotativo do cartão de crédito é um dos maiores do Brasil, né? Muito grande, e isso pode se tornar uma bola de neve, que pode ser que no mês que vem ela não consiga novamente pagar. A dívida vai aumentando, tornando o que a gente chama de bola de neve. Então, acredito que vocês já ouviram falar a respeito disso. Veja que o Serbassi fala a respeito dos sonhos e necessidades. Todos temos sonhos ou necessidades, mas estimulados a viver o sonho dos outros. Passamos parte da vida simplesmente enterrando os nossos. O que chamo de sonho dos outros é aquilo que querem que você sonhe. Na prática, refiro-me à construção de desejos resultantes de um esforço milionário de marketing que associa o sucesso a grifes, a posses e símbolos de status. Por exemplo, gente, todo mundo tem um tênis lá que você paga R$80. Mas um determinado grupo social teu usa uma determinada marca que custa R$900. Você precisa do tênis, não precisa? Precisa. Mas você precisa do de 900 ou precisa o de R$90? Para a tua necessidade, os dois são iguais. Então você poderia comprar o de 90. Porém, você vai viver o sonho dos outros para se adaptar àquele grupo, acaba comprando aquele de 900.
Se você tem condições, não é o problema. O problema é se você não conseguir pagar e, consequentemente, criar um problema financeiro para você e para a sua família. Por isso, nós temos sempre que analisar entre necessidade e desejo. O que seria, então, uma necessidade? É uma característica, uma particularidade do que é necessário, essencial. Aquilo que não consegue evitar, o inevitável. Comer é uma necessidade. Esse daqui é a definição do Dicionário Aurélio, publicado em 2019. Então, quando a gente fala em necessidade, é aquilo que a gente precisa. Como eu disse no caso do tênis. Você não vive sem o tênis, você precisa do tênis para se locomover, né? Que eu gosto de tênis, tenho certeza que vocês também. Porém, você não precisa comprar o tênis da modinha, o tênis da grife. Você pode comprar, às vezes, exatamente com a mesma qualidade, só que não tem aquela marquinha da grife. E você consegue comprar várias vezes mais barato, dependendo da grife. O que seria um desejo? É aspiração, vontade de ter, obter algo, desejo de perdão, cobiça, excesso de vontade por bens, posses, o desejo de poder, ação ou efeito de desejar, de querer, possuir vontade. Também do Aurélio a definição. Então é aquela coisa que o desejo não é algo que realmente eu precise. É um desejo, o próprio nome diz. Então significa que às vezes é uma situação de poder, de eu me adaptar a um grupo social. Voltando à história do tênis. Você pode ter o tênis, que é uma necessidade, porém o desejo vai ser aquele desejo que eu quero, a grife tal. Daí está além da necessidade. E a gente precisa estar muito claro exatamente a diferença do desejo da necessidade. Agora vocês já sabem diferenciar necessidade de desejo. Vamos analisar a seguinte situação que eu tenho aqui. Ana Paula dá aula de reforço nas disciplinas de matemática e física. Aos poucos ela conseguiu 10 alunos e cada um paga um valor mensal de R$50 por suas aulas. Logo ela consegue obter uma renda de R$500 pelas aulas de reforço que ministra na sua própria casa. Um valor já considerável. Ana Paula estuda sobre educação financeira na sua escola e tem controle sobre sua renda, na qual ela usa R$250 para ajudar a mãe com as despesas de energia, para comprar alimentação, para produtos de higiene pessoal e investe em propaganda de suas aulas em outras escolas. Seguindo seus gastos, ela pega 150 e paga um plano de internet para o seu celular e gasta para sair com os amigos no final de semana. E com R$100, Ana Paula investe em compra de títulos de tesouro direto e em créditos bancários. Agora vamos conversar um pouquinho. Vocês acham que o que ela está fazendo aqui seria uma vida financeira saudável? Será que ela se aplica dentro do que a gente comentou a respeito dos percentuais do método 50, 30 e 20? Vamos relembrar o método? 50% das rendas, né, da renda dela em despesas essenciais, aquela que não dá para viver sem. 30% para as despesas eventuais, aquelas despesas de desejos, aí entra a parte dos desejos, que você até viveria sem, mas você usa ele para você ter os prazeres da vida, obviamente. E 20% investimento. Então agora eu vou dar 3 questõezinhas, 3 paradinhas para vocês. A primeira vai ser: qual o percentual das despesas essenciais que ela gasta? Está dentro do que nós conhecemos como a questão do método 50, 30, 20? Vamos verificar? Um tempinho vocês calcularem e já voltamos.
Então, galera, vocês viram que ela é muito bem organizada, estudou dentro de educação financeira na escola e está aplicando os conceitos. Nós vimos aqui o quê? Nós vimos aqui no slide que ela ganha 500, 250 ela ajuda a mãe nas despesas de energia, comprar alimentação, produto de energia pessoal, que ela utiliza, e também propaganda, que é uma essencial para gerar mais renda. Então, qual o percentual dessas despesas essenciais que ela tem? A gente viu aqui que vai ser exatamente 50%. 50% de 500 é exatamente 250. Qual outra maneira de eu fazer? Pegar o 250, dividir por 500, vai dar 50%. Ela está aplicando nesta parte adequadamente. Mas será que as despesas não essenciais, onde está os desejos e vontades, ela também está gastando adequadamente? Vamos verificar? Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos a conferir.
Então, verificando lá, a gente viu ali no primeiro slide, ficou aparecendo para vocês, ela gasta quanto nos desejos dela? R$150. Será que está dentro dos 30%? Então, verificando aqui, 30% de 500 é exatamente o R$150, ou poderia fazer 150 dividido por 500 dá os 30%, ou seja, no aspecto dos desejos e vontades, que corresponderia no método 50, 30 e 20, que é o 30%, ela também está batendo. Vamos ver se nos investimentos ela também está aplicando adequadamente no investimento. Vou dar um tempinho para vocês conferirem, já voltamos a conferir. Então, pessoal, verificando agora a questão do investimento que ela faz lá em títulos públicos principalmente, nós vamos verificar que 20% corresponderia
a 100 reais, que é exatamente o que ela faz. Portanto, essa regra 50, 30 e 20, que no caso a Ana Paula aplica dentro do seu orçamento, é uma técnica, um método bastante interessante e que ela consegue fazer e que você, com planejamento, vai conseguir também. Ela não deixa de sair com seus amigos, de comprar as coisas que ela deseja, mas ela também ajuda em casa, nas despesas, que são as despesas essenciais, e consegue planejar o seu futuro. Vocês, organizando o orçamento de vocês, vocês vão consumir com qualidade, mantendo o que vocês querem, o que vocês desejam, porque é comum. Consumir não é o problema, gente. Consumir, a gente tem que consumir, é natural. Só que a gente tem que ver, claro, se ele se adequa dentro do nosso orçamento, não é verdade? Se vocês conseguirem fazer isso, está ótimo. A ideia é você ter uma vida tranquila. Agora, consumir e não conseguir pagar vai se tornar endividamento e vai tornar a tua vida pessoal, além da financeira, muito complicada. Então, por isso, sigam esse conselho. Tentem aplicar na sua vida, tenta fazer a mamãe e o papai também aplicar esse método 50, 30 e 20 e vocês vão ver que a vida vai ser muito mais tranquila. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.